Olá, pessoal. Senhor Jesus abençoe você que está vendo o vídeo. Muito obrigado, tá certo? Dá uma força aí. Senhor Jesus abençoe você, sua família, todo mundo, né? Dá uma força no canal. Inscreva no canal Professor Miguel Química no YouTube aí, pessoal. Mais de 1.500 vídeos, tá certo? Não, 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 dois, pessoal. Ajuda aí todo mundo, beleza? Pessoal, propriedades da matéria, né? Propriedade da matéria, tá certo? Ler e grifar, não deixe de ler e grifar as páginas 24 a 37, como a gente já combinou no capítulo 1, né? Conceito e as propriedades da matéria. O que que é essencial? O conceito, né? E as propriedades da matéria. Diferenciar as propriedades gerais de específicas e calcular a densidade. Então, bora lá. Então, o que que é matéria? Matéria é tudo que é em massa e ocupa lugar, né, pessoal? No espaço aí, né? Por exemplo, matéria, que é o ouro, né? Esse montão de pedras, essas toras. Agora, o que que é um corpo? Um pedaço de matéria, uma porção de matéria limitada, né? Aí, uma barrinha de ouro, né? Um pedaço de pedra, né? Tá certo? Um pedaço de madeira, uma tora, beleza? E o objeto é aquilo que você fabrica, né? O objeto é um corpo que você dá forma a ele, né? Para uso da gente, né? Aí você vai fazer uma aliança, fazer uma escultura, uma mesa aqui, beleza? Tranquilo? Sendo assim, a gente já pode ir aqui, né? Agora eu quero que você pausa aí, resolve primeiro aí no papelzinho, depois clica, né? E vamos rapidinho para a gente não atrasar, beleza? Madeira, o que é madeira? Matéria, né? Cadeira é um objeto, né, pessoal? Que você, né? Plástico simplesmente. Então, plástico é matéria, né? Agora, um tubo de plástico, caneta esferográfica, tem utilidade para nós, né? Agora, esquadria de ferro da janela, tem utilidade a esquadria de ferro, né? Para a gente fechar a janela, tudo. Objeto. Ferro, né? É uma matéria, né? Agora, pedaço de vidro. Se for um vidro, né? Mas um pedaço, então um corpo, né? O vidro da janela, né? Serve para nós, né? Utilidade para nós, né? Agora, o ar, mistura homogênea, viu, pessoal? Toda mistura homogênea é solução. E essa é gasosa ainda, tá? Então, solução gasosa, né? Vai acostumando aí com as porcentagens. Oxigênio em torno de 20%, nitrogênio quase 80%, e 1% dos demais, né? Matéria. E aliança de ouro, a barra de ouro, né, pessoal? A barra de ouro, se é uma barrinha de ouro, seria um corpo aí, né? E aliança, objeto, beleza? Bora? Aí, pessoal. Aqui, turma, como a apostila fala de pressão e volume, fala de temperatura, eu vou apresentar essa fórmula para vocês tomarem contato com ela. Não preocupa não, mas para tomar contato, que é o PV sobre T igual a NR, ou PV igual a NRT. Por você, nunca rezei tanto, tá certo? Então, o P aqui é pressão, certo? Pode dar em atmosferas ou milímetros de mercúrio em Pascal ainda, tá certo? O, tá? E aqui tá os valores, né? Das pressões. O R é constante, tem esse valor em ATM, milímetros em Pascal, não preocupa, tá bom? Volume em litros, volume, vamos trabalhar muito, na dúvida sempre em litros, né? Na dúvida. Temperatura em Celsius, absoluta em temperatura em Kelvin, né? Se estiver em Celsius, vamos passar para Kelvin. Por exemplo, se estiver lá 27 graus, soma com 273 para você ter Kelvin, tá bom? E aí, esse N aqui, ele é min sobre mão. O que que é? N é mol, é minho em gramas, sobre é mão que é a massa molar, beleza? A gente devagarzinho vai trabalhar esses conceitos aí. Que N é a quantidade de matéria em mol. Mol do quê? Mol de átomos, moléculas assim por diante. O que que é esse mol, professor? Esse mol é uma quantidade, né? Que expressa lá o número 6 vezes 10 é 23, né? A gente vai falar sobre isso futuramente, né? E aqui é como se calcula esses valores de R, tá? Esses valores de R que você está vendo aqui em cima, tá? Ó, se você olhar aqui, ó, vou colocar os três já. Ó, se você olhar aqui, a pressão E1, volume de 2,4, o N é 1, temperatura de 73, você vai achar esse R aqui em ATM, ó, tá bom? Não preocupa não, tá, gente? Se a pressão aqui for 760, como eu coloquei aqui, o volume foi esse, N foi esse, a temperatura é essa, o R vai ser esse aqui em milímetros de mercúrio, tá? Só para você entender de onde sai os valores de R só, né? Não preocupa não, tá bom? Agora, se a pressão em Pascal foi essa, cadê ela? Tá aqui. 108,325. Volume esse. N1. Temperatura essa, então o R em Pascal será esse, tá bom? Só para você entender. Bom, turma, aqui a lei do Avogadro, aqui é uma música, né, que eu tenho que ela relaciona, né, alguns cientistas e a lei de Avogadro, que é muito interessante, tá certo? Beleza? Que ela fala assim, Lavoisier, Prost, Dalton, Gay-Lussac, Avogadro, Canizaro foi defensor, ponderais massa sua até Dalton, a lei que é volumétrica, estudou francês Gay-Lussac, e depois vem Avogadro e une todas as teorias, e assim nasceu a sua lei, volumes iguais, gases quaisquer, totalizam sempre, mesma ATP, o mesmo
mesmo número de moléculas. Mol é grandeza mensurável, radioatividade, eletrólise, raios-x, cinética com gases, só 600 sextilhões. Carbono 12 é o padrão, 12U atribuída, programando o espectrômetro, vem demais massas atômicas, mas para ser mensurável, a unidade é grama por mol, homenagem ao italiano, brilhante grande Avogadro. Repete o refrão. Então, importante aqui, né? Volumes iguais de gases quaisquer totalizam sempre mesma temperatura e pressão, mesmo número de moléculas. Vou dar um exemplo para vocês, só para você poder entender. Então, mol, o que que é mol? Mol é esse número aqui aproximadamente, ó, 6 vezes 10 é 23. O mol de qualquer coisa. Por exemplo, um mol de laranja tem 6 vezes 10 a 23 laranjas. O mol de feijão também, e assim por diante, tá bom? Então, vou usar essa forma só para você ver, para você entender a aplicabilidade dela, tá bom? Então, veja os gases diferentes, ó, O2, H2S, C2, gases diferentes, gases quaisquer. Olha os volumes, são iguais. Olha a pressão, igual. Olha a temperatura, igual. O R, igual. Então, se eu for calcular esse N, tá? Se eu colocar aqui os valores nessa fórmula aqui, ó, P, V, N que eu vou achar, RT, é claro que esse N vai dar o mesmo para todos, quantidade em mol para todos. 2,23 mol, quer dizer, 2,23 vezes 6, 10 a 23. Estou aproximando aqui, tá? 2,23 vezes 6, 10 a 23 moléculas, tá certo? Então, é isso daí. Então, volumes iguais de gás e qualquer temperatura e pressão totalizam o mesmo número de moléculas, tá? N, beleza? E aqui é uma aplicação de um exercício, pessoal, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, não, porque é na FUVEST, né? Tem a segunda fase da FUVEST 2023, mas fala assim, a partir de 3 gramas de diamante, qual que é a massa de gelo seco? Gelo seco é CO2, tá? Gás carbônico. E quer saber qual a pressão gerada pelo CO2 dentro do cilindro a 27 graus Celsius. Aí considere, tá? Tem uns dados aqui. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, diamante é carbono. Carbono. Então, carbono mais O2 para dar CO2, gelo seco, né? Então, diamante é carbono, reage com o oxigênio do ar para dar CO2, que é o gelo seco. Aí, o que nós vamos fazer aqui? Vamos usar os dados, ó. Tem 3 gramas de diamante, falou. Você quer saber quantos gramas de gelo seco você vai obter? X gramas, tá certo? Aí, pessoal, se é grama na primeira linha, grama na segunda, grama na primeira, grama na segunda. Se eu pegar o dado que está aqui 12, pôr aqui 12 gramas, que é um C, então 1 vezes 12. E aqui por que 44, professor? Porque é CO2. O C vale 12, o A vale 16. Então, 2 vezes 16 32, com mais 12 aqui, 44. É um mol que 1 vezes 44. Fazendo essa conta, está respondido aqui. Qual que é 3 gramas de diamante, qual que é a massa de gelo seco obtida? 11 gramas. 11 gramas. Agora, para calcular a pressão gerada dentro do cilindro, tá? Aí nós temos que fazer o seguinte. Então, o mol de CO2 é essa massa molar que eu achei aqui, 44. Esses 11 gramas aqui, de baixo, 11 gramas aqui que eu achei vai dar X mol, tem que achar a quantidade de mol, que é o N. N é mol, eminho em gramas, sobre mão que é a massa molar. 0,25, fazendo a conta aqui, ó. Fica 11 dividido por 44, 0,25, beleza? Eu podia ter usado a formulinha também, como falei lá ali para trás, tá bom? Agora sim, eu uso a expressão matemática, o volume foi dado de 1 litro, beleza? Aí eu coloco os valores. Quer saber a pressão? O volume é 1 litro. O N é 0,25 que eu achei aqui, N em mol. N é mol, quantidade de matéria em mol. Então, N é quantidade de matéria em mol. N é mol, eminho em gramas, sobre mão que é a massa molar. O R 0,082 foi dado aqui. E a temperatura é 300 por quê, professor? Porque ela está a 27 graus Celsius, você tem que somar com 273 para dar Kelvin. Aí dá 300. Resolvendo é 6,15 atm, que é a pressão que pediu. Se você entendeu isso aqui, ótimo. Se você não entendeu, ótimo também. Não tem problema que você vai ter oportunidade para entender, tá bom? Beleza? A gente vai trabalhar mais conceitos futuramente. O que importa agora são as propriedades extensivas, né? Que dependem da extensão, né? Varia em relação ao espaço ocupado, né? Tá certo? Massa, energia, volume, né? As propriedades, então, gerais. Propriedade, o que que é a propriedade geral? Então, se é geral, toda matéria tem. E se toda matéria tem, não dá para diferenciar as matérias pelas essas propriedades. Então, se todas elas têm. Por exemplo, nós temos 2 olhos. Como é que vamos diferenciar numa sala de aula pessoas com 2 olhos? Todos têm, 2 braços, então não tem jeito. Mas são propriedades importantes, né? Volume, por exemplo, todo tem. Compressibilidade. É claro que os gases, né? Os gases sofrem mais compressão, né, pessoal? Ó, beleza? Mas toda matéria é compressível, né? Pouco, um pouco, menos pouco, né? É.
mais ou menos, né? Pouco ou menos. Beleza, vamos lá. Inércia, né? Você já conhece, vai permanecer em repouso em movimento uniforme, né, pessoal? Aí massa, né? Probabilidade gera impenetrabilidade, olha lá. Olha os três carros tentando passar no mesmo espaço. Não dá, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, imagina três corpos, né? Penetrabilidade, né? E aí nós podemos resolver um exercício aqui, né, pessoal? Para falar. Matéria é tudo que tem. É tudo que ocupa lugar no espaço e possui massa? Parece verdade, né? Volume, a medida do espaço que a matéria ocupa. Opa, né? Energia, por apresentar diferentes formas, pode ser considerada energia, diferentes formas. Energia é energia, né, pessoal? A massa representa a quantidade de matéria de um corpo. Beleza, então as alternativas certas são essas aí. Seguindo? Bom, pessoal, agora vamos aqui, vamos continuar, né? Divisibilidade, né? Elasticidade. Olha a elasticidade aqui, ó. Elasticidade, tá? Mesma coisa da resiliência em física, né, pessoal? Lembra da resiliência em física? Deixa eu pegar aqui para você, ó. A bolinha, ó. Resiliência, ó, para você ver, né? O que que é resiliência? Ó. Resiliência, ó. É a capacidade de um corpo ser deformado, ó, sofrer uma deformação elástica, ó, tá vendo? E voltar à sua forma original, beleza? Tranquilo? Então, tá aí, né? Nós temos a elasticidade, né? Resiliência. E a divisibilidade, pessoal? E a divisibilidade, né? Deixa eu começar o GIF aqui, que é muito interessante, ó. Aqui eu estou com a água em ebulição, né, pessoal? Não está a 100 graus, porque não estamos ao nível do mar, né? Mas deixa eu começar aqui, ó. Comprimido efervescente, desse de vitamina C, tá bom? Dá uma olhada aqui para você ver, ó. Eu triturei ele, joguei na água, a reação demorou 9 segundos aproximadamente, ó. Muito rápido. Você vai entender por quê. Olha lá. Quando você quebra, você abre novas áreas de contato, ó. Que não ia ter essa área para iniciar a reação. Então, quanto mais quebradiço, quanto mais divisível, quanto mais dividido, tá? Se abre novas áreas para começar a reação química. Então, se você pulverizar, cada cristalzinho minúsculo desse, tá? Vai ter reação química acontecendo em sua volta. A gente diz em química que aumenta a área de contato, aumenta a superfície de contato para iniciar a reação química, beleza? Então, quanto mais dividido, maior a reação, beleza? Então estamos aqui, né, pessoal, com a definição de resiliência socioemocional, que é uma capacidade da gente adaptar às mudanças, né? E da física, né, que é a capacidade de um corpo, né, retornar à forma original, depois de ter sido, né, submetido a uma deformação elástica, né, como você está vendo aqui, né? Ó, deu para ver aí no cantinho aí, eu falando aqui, ó, beleza? Ótimo, então vamos terminar, né, pessoal? Durante a fisioterapia, para você falar aí o tipo da propriedade da matéria em questão aí. Lesiona músculos apertando e soltando a bolinha. Acabamos de falar, né, pessoal? Elasticidade, né? A bolinha sofre resiliência, né? Ao tentar levantar diferentes bolas de boliche, as bolas de boliche e de futebol, o estudante encontra mais dificuldade para levantar de boliche, né? Por quê? Por causa da massa, muito maior, né, pessoal? A massa, a densidade dela é muito maior, muito mais massa, né? Vamos falar já de densidade. Um cilindro de ar é utilizado para comprimir uma grande quantidade de ar, né, pessoal? Compressibilidade, né? Aí, vamos falar da pressão aqui de novo com calma, né? Compressibilidade, né, pessoal? Dá uma lembrada aqui para vocês, ó, que legal, ó. Pressão e volume. Pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Por quê, ó? Se você olhar aqui, ó, a seringa, esse aqui é o êmbolo. Esse aqui chama êmbolo, tá? Que é o êmbolo, isso é o corpo da seringa. Então, se você pegar aqui, ó, tá dando para ver no vídeo direito aí, mas aqui tem 60 ml de ar. 60 ml de ar. Então, se eu tampar aqui, ó, se eu aumentar a pressão, ó, você percebe que o volume diminui, ó. Então, aumentou a pressão, o volume diminui. Né? Tá vendo? Ó? Então, pressão e volume, é lógico, se você aumentar a pressão, o volume diminui. Se você diminuir a pressão, o volume aumenta, e vice-versa, né? Então, se você aumentou a pressão, o volume diminui, ó, pressão e volume são inversamente proporcionais, ó. Se a pressão aumenta, o volume diminui, por isso são inversamente proporcionais. Tranquilo, pessoal? Deu para sacar? Ótimo. Vamos terminar aqui então, né? Tá próximo aqui, beleza? Então tá aí, vamos lá. Em uma curva, o passageiro sente seu corpo sendo empurrado para o lado oposto da curva. E aí, pessoal? Inércia, né, pessoal? Inércia, movimento uniforme. Eu coloquei o contrário aqui, ó.
movimento uniforme, né? O conteúdo de uma garrafa de água pode ser compartilhado em vários copos, dividiu em vários copos, né? Divisibilidade, né? Uma pessoa entrar em uma banheira cheia de água percebe que a água transborda, né? Dois corpos, né, pessoal? Já tem um lá, você vai entrar, então a água vai transbordar, e penetrabilidade, né? E foi assim que Arquimedes descobriu a densidade, né, pessoal? Depois você dá uma lida aí. E, claro, a jarra, dois sucos de laranja e escolheu uma jarra de 2 litros, né? Então o volume está envolvido aí, beleza? Bora? Bom, pessoal, as propriedades gerais da matéria são capazes de auxiliar na identificação de um material? Lógico que não, né, gente? A gente já falou um pouquinho antes aqui, né? Como que a gente vai identificar na sala de aula? Só tem 2 olhos, todo mundo tem. Tem 2 braços, assim por diante, né? Então, a propriedade geral todas têm. Então, não dá para diferenciar a substância através delas, né? Tá? Vamos falar um pouquinho das organolépticas, né? Que é o percebido pelos sentidos. Aí, o sabor, paladar, o odor, olfato, né? Cor e luz, visão, audição, som, né? Textura, rigidez, maleabilidade, né? Com a mão, né? Tato, né, pessoal? Tranquilo? Bora? Bom, depois você não deixa de resolver aqui os exercícios, por da explicação de densidade, resolver os exercícios da página 40 para frente, lá o 6, o 5, o 10, o 2, o 9, o 3, o 4, o 8. Esse 8 é top. Se você conseguir resolver ele, cara, olha, porque ele tem um detalhezinho da FUVEST lá que é, às vezes não bem um peguinha, né? Mas é muito legal, cara, né? Então, propriedades agora, pessoal, vou falar das propriedades intensivas, né? Que são aquelas que dá para diferenciar os materiais, né? Falar das propriedades físicas, né? Propriedades físicas para diferir a substância. Fusão, ebulição, solubilidade e densidade. Então, as propriedades físicas, ponto de fusão, de ebulição, solubilidade, densidade. Temperatura de fusão, temperatura de ebulição, solubilidade e densidade. Aí depois você dá uma lidinha na página 35, como que Arquimedes descobriu aí, beleza? Aqui, por exemplo, só para você acostumando com, com questões de laboratório, né? Aqui nós temos, por exemplo, o metal, o magnésio, o zinco, né? Com ácido clorídrico, por exemplo. Limpa piso HCl é o ácido clorídrico. Aí começa a desprender gás hidrogênio, que é H2. Aí esse gás que é muito leve, 15 vezes mais leve que o ar, esse gás vai, passa na tubulação aqui, passa pela água, sai aqui no tubinho e entra na proveta, que esse material chama proveta, certo? Então ele entra na proveta e vai empurrar a água aqui para baixo, ele vai ocupar a parte de cima, porque ele é muito leve, se você deixar a proveta de boca para cima, ele escapa, beleza? Então, isso aqui é um equipamento, né, para você coletar gases, né? Vamos falar um pouquinho de densidade? Vamos lá? Vamos ver esse vídeo? O que é densidade? Olha lá, densidade é a razão da massa pelo volume. Então, isso é densidade, certo? A massa pelo volume. Massa em gramas, volume em ml, né? E assim por diante. Então, a densidade é dada em grama por ml. Grama por ml é igual a 1 grama por centímetro cúbico, beleza? Tá? Depois você pode olhar o vídeo com calma no canal aqui, tá bem? Bom, aí o que que eu vou fazer? Dá uma olhada aqui, tá? Eu vou pegar, ó, eu vou medir a massa de um parafuso. Coloco um parafuso na balança, olha lá, 152,5 gramas. Medir a massa dele, e agora o que que eu vou fazer? Aí eu coloco aqui na proveta um volume de água, sei lá, 20 ml, 30 ml, eu coloco um volume de água aqui na proveta e coloco o parafuso dentro. O que que o parafuso vai fazer? Ele vai deslocar a água. Ó, ó, ó. Aí eu coloquei 100 ml de água na verdade. Quando eu estou descendo o parafuso, ele vai ocupar um espaço da água, ele vai deslocar uma parte da água para cima. Essa parte que ele deslocar de água para cima é o volume que ele vai ocupar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, né? 8, pessoal, 8 para 6. 8 vezes 2,5. 8 vezes 2,5, quanto? 8 vezes 2,5 vai dar 20, né? Então, ele deslocou 20 ml de água para cima. Então, o volume que ele está ocupando é de 20 ml, certo? Aí, o que que eu faço, pessoal? Aí eu vou na lousa e resolvo, né? Vou na lousa e resolvo. Aqui, ó. Lá, 152,5 é a massa do parafuso por 20, né? Vai dar aproximadamente desse dado do ferro, né? Que ele é feito de ferro mesmo, né? Tá certo? Né? Então, grama por centímetro cúbico ou grama por ml, beleza? Assim calcula a densidade, beleza? Tranquilo? Depois você pode vir aqui no canal, aqui, ó. Tá o nome do vídeo aqui, você pode dar uma olhada aqui e entrar, tá bom? Vamos ver outro? Olha só, vamos lá?
350 ml, volumes iguais. Olha só. Aí, pessoal, a explicação disso é a seguinte, né, pessoal? Que a lata de refri de Coca-Cola normal, né, ela é adoçada com açúcar. E quando você adoça com açúcar, você gasta muito mais. Um café adoçado com açúcar é 2, 3 colherinhas de açúcar, né? Agora, a lata que não afundou, que flutuou, é adoçado com adoçante, com edulcorantes artificiais. Por exemplo, zero cal, estévia. Você não vai colocar 2 colherinhas, 3 colherinhas de estévia pingando ali, né? É algumas gotinhas. Então, você gasta menos massa. Então, a densidade da lata com açúcar, o açúcar tem mais massa, então essa lata, mesmo volume, né? Mas tem mais massa de açúcar, por isso que ela afunda, e a outra lata flutua. Então, densidade tem a ver com flutuabilidade, beleza, pessoal? E agora vamos terminar aqui, que é uma parte importantíssima, pessoal. Ó, pessoal, isso aqui é muito interessante, tá? Você tem que ter essa visão, porque isso é muito legal. Porque você tem três variáveis, né? Densidade, massa e volume. Então, são três maneiras para essa densidade ser maior ou ser menor. Vamos pensar para ela ser maior primeiro, né? Então, o que você pode fazer? Vamos trabalhar com valores que é mais fácil, né? Por exemplo, a densidade. Por exemplo, se a massa for 20, o volume for 10. 20 por 10 dá 2 gramas por centímetro cúbico, né? Então, a densidade é maior, quando a massa for maior, o volume for menor. Vou aumentar a massa agora. Agora, a massa era 20, passei para 40. O volume era 10, passei para 5. Então, 40 por 5 dá 8. Então, quanto que a densidade é maior? Quando a massa for maior e o volume for menor, beleza? Agora tem outra possibilidade. Quanto que a densidade é maior? Quanto que ela é maior, né? Quando o volume for constante, igual a nossa experiência, o volume for constante e a massa for maior. Por exemplo, vamos colocar a massa de 700 gramas. Um exemplo, 700 gramas dividido por 350, dá 2, tá? Se eu colocar agora 1.500 gramas dividido pelo mesmo 350, vai dar o dobro, percebeu? Então, se o volume for constante, quanto maior a massa, maior a densidade, percebeu? E agora, outra possibilidade. Quanto que a densidade pode ser maior? Quando a massa é constante e o volume é menor. Por exemplo, vamos pegar uma massa aqui de 20 gramas, e um volume de 10. 20 por 10 dá 2. Agora vou manter a massa. A massa é 20. Vamos diminuir o volume. 20, o volume era 10, vamos passar para 1. 20 dividido por 1 dá 20, tá? Então aumentou, né? Então, quando o volume for constante, maior a massa, maior a densidade. Quando a massa for constante, menor o volume, maior a densidade. Gente, isso é importantíssimo. Eu não gostaria que você decorasse isso. Coloca valores que são importantes para você resolver uma leva de exercícios, tá? Eu não vou terminar aqui, porque eu já expliquei, tá bom? Tranquilo? Isso é importantíssimo. Aí já dá para você resolver esses exercícios todos aqui, a maioria dos exercícios da apostila. E a gente vai falar agora de propriedades intensivas ainda, né? Que são as propriedades que dá para diferenciar substâncias, né? Falando das propriedades químicas agora, né? Você pode diferenciar por propriedades específicas físicas e propriedades específicas químicas, né? A propriedade específica física é usada para diferenciar substâncias. Só no caso aqui, eu acho que eu não troquei o título, é propriedade, opa, propriedades específicas químicas agora, agora é químicas, opa, químicas, beleza? Ah, não, isso aqui é física ainda, nossa, fez um caca aqui, é que eu tô, é que física ainda, perdão, falando das físicas ainda, fazendo um resumo agora, na verdade, né? Ah, lá, propriedades específicas físicas, acabei de falar, né? Ponto de fusão, ebulição, densidade e solubilidade, tá certo? Ponto de fusão, densidade, solubilidade. Ponto de fusão, ebulição, né? Temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade e solubilidade, né? Tem outras aqui, né? Tem magnetismo, maleabilidade, ductibilidade, condutividade elétrica, dureza, né? Mas as principais que a gente acaba guardando e aparece demais nos vestibulares é ponto de fusão, ebulição, solubilidade e densidade, beleza? Ótimo. Agora sim, as propriedades químicas, né? Sim, né? Também pode diferenciar substâncias aí, né? Beleza? É, combustão, né?
Combustão, por exemplo, queimar um bombril, combustão é queima, queima qualquer coisa, né? CO2 liberado na massa, né, do fermento, você usa fermento para fazer a massa, que libera gás carbônico na massa e expande a massa, faz a massa crescer, beleza? Aí, ferrugem, né, oxidação, ferrugem, ferrugem, beleza? Aqui, pessoal, falando de acidez e basicidade, né? Vamos pegar um vídeo aqui para mostrar para vocês de acidez e basicidade. Olha que legal, ó. Vamos lá? Suponho que você não sabe o que é. Se que for básico, vai ficar ele, senão não. Olha lá. Então, bom, o que que eu tenho aqui, pessoal? Eu tinha NaOH, lembra? NaOH é hidróxido de sódio. E a NaOH é hidróxido de sódio em água, meio básico. Por que meio básico? Eu coloquei fenolfitaleína, que é o indicador de pH, então ele mudou para rosa sim. Então ficou rosa o meio básico. Então NaOH realmente eu tinha ali, beleza? O que que eu vou fazer agora? Vamos continuar. Então o meio tá básico. O meio tá básico, certo? O meio tá básico. Ah, então basicidade. Agora eu vou colocar um ácido, por exemplo. Vou colocar vinagre ali, por exemplo. Vamos lá. Beleza, né? O que que eu fiz? Aí o vinagre neutralizou a base que estava lá. Tomei agora tá ácido, certo? A fenolftalina estava vermelha, rosa-choque, né? Porque o meio tava básico. Aí eu neutralizei o meio básico com ácido, o meio agora tá ácido, beleza? Tá? E assim, acidez e basicidade. O meio fica ácido ou básico, dependendo do meio aí, correto? Bom, beleza. Então vamos tocar para frente aqui. É, e falando de toxicidade e reatividade, vamos ver isso daqui, ó. É a experiência que a gente já fez, né, pessoal? Que vocês já dominam, né? Permanganato de potássio, tá certo? E glicerina, tá? Olha lá. Combustível glicerina, comburente permanganato. O próprio atrito, né, entre eles aí, gera o calor, que é a energia de ativação para começar a reação, certo? Dá uma olhada. Beleza, né, pessoal? Então você viu as propriedades químicas aí, tá certo? E agora a gente pode fazer aqui esse exercício, né? Ele falou assim: considere os líquidos aí, um com densidade 1,1, outro com densidade 0,8, outro com densidade 1,4, né? Aí pra você falar quem que é A, B e C, né, pessoal? Como a densidade dependa, tá relacionado com flutuabilidade, né? O que que você vai pensar? O que está mais em cima é mais leve, né? Seria então esse de 1,1 grama por centímetro cúbico, né? Tá certo? Não, perdão, 0,8 é mais leve, né? É o 0,8 aqui, né? Esse 0,8 gramas por centímetro cúbico é o A. O 1,4 mais denso, né? Tá embaixo e o 1,1 tá no meio, né? Tá certo? Aí, C tem maior densidade, então ele afunda, né? Afunda, tá certo? Densidade de 1,4 grama por centímetro cúbico é igual a grama por ml. Isso aqui são coisas iguais, que às vezes confunde o aluno, não sei por quê. Aí o A flutua, né? Porque tem menor densidade. E o outro tem densidade intermediária. Tranquilo, pessoal? Beleza. Então aqui é para você explicar qual a relação entre densidade de um corpo e sua flutuabilidade. Acabamos de mostrar, né, gente? Acabamos de mostrar, né? Tá certo? Né? Quanto a, né, materiais, né, ou misturas mais densas que a água afunda, né? Menos densa flutua. Então o corpo, né, ó, é um corpo menos denso, ele flutua, tem flutuabilidade, né? O mais denso vai para o fundo, né? Tá joia? VOF aí, pessoal, vamos lá? Propriedades organolépticas são aquelas percebidas por nossos sentidos, tal, tal, tal. E aí? Aí pausa, você vai colocando, verdadeiro. Para identificar qual material desconhecido, é seguro usar paladar e olfato. Já pensou se for veneno, você vai morrer, né? Não dá, né? Densidade é uma propriedade específica da matéria. Específica, propriedade física, né, pessoal? Comparando os dois objetos, mesmo volume, aquele que tem menor massa apresenta maior densidade. Então, aquilo que eu expliquei, né, pessoal? Densidade é massa sobre volume. Então, mesmo volume, ó, se o volume é o mesmo, tá? Aquele que tem menor massa tem maior densidade? Não, aquele que tem maior massa, né, pessoal?
É menor, né? Isso mesmo, né? Tá vendo? Até o professor confunde, né? Tá vendo? Se o volume é constante, se o se o volume é constante, né? Quanto menor a massa, maior a densidade, né, pessoal? Não, maior, né, pessoal? Maior, né? Maior, tá falso aqui, ó, né? Aqui, ó, pra você ver, ó. Olha lá. Se o volume, aqui, ó, se o volume é constante, quanto que a densidade é maior? Quanto a massa for maior, tá certo? Então, por exemplo, ó, se a massa for menor, ó, o volume é constante, massa menor, então a densidade é menor. Coloquei seta errado aqui, ó. Coloquei seta errado aqui, ó. Deixa eu tentar corrigir aqui para você, peraí. Ô, caçamba, peraí. Fala, objeto mesmo volume, aquele que tiver menor massa tem maior densidade, falso, né, pessoal? Né? O que tiver menor massa vai ter menor densidade. Ó, Ctrl C, Ctrl V. Ó, agora acho que vai ficar legal, vamos ver. Olha, agora sim, deixa eu colocar aqui. Ih, mas não apareceu. Vou ter que tirar a animação aqui. Ah, deixa, vai, a gente resolve os outros e volta nisso, vai, senão atrasa muito. Beleza? A gente resolve nisso, tá? Olha lá, um objeto de densidade 1,3 flutua na água que tem densidade 1. De jeito nenhum, né, pessoal? Mais leve, né? Não é possível medir a densidade de sólidos? O parafuso, a experiência do parafuso, né, pessoal? Vem a experiência do parafuso. Volta aqui agora, ó. Volta aqui agora. Comparando objetos de mesmo volume, que tem, né, menor massa apresenta maior densidade. Ó, mesmo volume, que tiver menor massa, tem menor densidade. Por exemplo, vou pegar um volume aqui, volume de 2. 2. 10 dividido por 2 dá 5, tá? 10 por 2 dá 5. Se eu tiver menor massa agora, se eu pôr 5, 5 dividido por 5 dá 1, né? Então, tiver menor massa, dá menor densidade. Então, falsa, né? Menor massa, né? Menor massa vai dar menor densidade, não maior. É o que a gente falou aquela hora, né, pessoal? Pensa no contrário. Volume constante, massa, 10. Massa 10. 10 dividido por 5 dá 2. Vou aumentar a massa, manter o volume. 20 dividido por 5. 20 por 5 dá 4. Aumenta a densidade. Então, se o volume é constante, quanto maior a massa, maior a densidade. Se a massa for menor, a densidade é menor. Então, isso está falso. Deu para pegar agora, né? E um exercício aqui do Enem, né, pessoal? Só para a gente terminar. Vamos juntos? Ó, o exercício falou aqui, né, pessoal? Bastante semelhante, né? Você tinha aqui a água, beleza, o volume inicial aqui, né? Dando 35, acha isso? 35, né? E aí você colocou aqui o material, foi para 45, né? 45, beleza? Foi o que a gente fez com o parafuso, né? Então, primeiro determinou a massa da amostra, 27,8, em seguida utilizou a proveta e fez esse procedimento aqui, beleza? E aí, né? A densidade da amostra obtida em grama por ml é mais próxima de quanto, né, pessoal? E aí, vamos lá? O que que você percebeu, pessoal? Nós percebemos o seguinte, né? Que, olha lá. Ó, tem um detalhe importante aqui que você podia ter visto, né? Se ele afundou, olha lá, se ele afundou é porque a densidade é maior que a da água, né? Se ele afundou porque a densidade é maior que a da água, certo? Então, ó, você sabendo que a densidade da água é 1, então não podia ser nenhum desses valores, tem que ser esse. Quer ver que legal? Olha lá para você ver, ó. A massa aqui foi medida, né? A variação do volume aqui foi 10 quando você colocou o material, né? Beleza? Aí você faz a conta aqui, vai dar esse valor. Então, se ele afundou, porque a densidade é maior que a da água, maior que 1, então ia dar esse valor mesmo, beleza? Turma, então chegamos aqui, ó. Então, o capítulo 2 novamente, assim como o capítulo 1. Estou pedindo para que vocês façam praticamente todos. Só esse aqui que eu não marquei, né? Mas se der, faz ele também, se der, tá? Mas nessa ordem, a página 40, né? A 1, 6, 5, 10, 9, 2, 3, 4, 7, 8, para construir um raciocínio cronológico aí de dificuldade, né? Tá certo? Para você ir treinando primeiro para, aliás, treinar para não ter dificuldade na resolução, tá bom? Suplementares também eu marquei esses aqui, ó, 3, 4, 5, 2, faz assim, mergulhando fundo, 2, o 3 e o 4, beleza? Turma, vou olhar, bom, olha lá, fazer eureka, não deixe fazer eureka.
Né? Ah, não, não. Fazer o Eureka é ótimo, né? Mas esperar o capítulo 3 porque eu fiz o Eureka aqui, eu acho que o material não mudou as questões do Eureka. Tem questão do capítulo 3 no Eureka, então não vai dar, beleza? Vou fazer ele agora. Turma, ó, no primeiro bimestre eu olhei na apostila, né? Tá certo? Aliás, vou olhar. Hoje estou gravando essa aula aqui, dia 19/2, tá certo? E vou olhar dia 21 que eu tenho aula com vocês, né? Então não sei como é que vai funcionar isso daí. Mas eu pretendo olhar na apostila para não atrasar muito a vida de vocês. Você já faz na própria apostila. Ou fazer na plataforma, né? Tá certo? Então, vamos ver se no capítulo 2 vai funcionar de eu olhar também na apostila para otimizar as coisas aí. Gente. Então, muito obrigado. Obrigado por vocês terem participado da aula, tá certo? Fica com Deus, tá certo? Senhor Jesus abençoe vocês, sua família toda, né? Então, como vocês dizem aí, fui. Beleza?